Olá pessoal, eu sou Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e responde questões dos nossos seguidores. E também temos as quartas killers, que a gente fala sobre crimes de serial killers famosos. Antes de falar do tema de hoje, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixa seu like, nos sigam também nas redes sociais que está aparecendo aí. Que é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. O pessoal que está assistindo o vídeo não está se inscrevendo no canal. E essa é a nossa dica de hoje. Bom, o nosso tema de hoje é a Fera da Penha. É um caso muito antigo, da década de 60, então provavelmente ninguém quase vai lembrar disso, né? Pouquíssimas pessoas são dessa época. Mas é um caso que teve muita repercussão e tem até hoje. Até hoje, se você pesquisar, você vai achar muita coisa sobre esse caso, tá? A Fera da Penha, ela era Neide Maria Maia Lopes. Ela nasceu em 1937, tá? No Rio de Janeiro. E ela conheceu... Ela trabalhava num tipo de loja, de alguma coisa assim. Na década de 60 ela fumava muito, mas ela era uma mulher muito independente, muito à frente um pouco do seu tempo, tá? E ela conheceu Antônio... Vou pegar o nome aqui. Antônio Couto Araújo em 1959 no trem que ia da Penha, tá? Ele trabalhava em alguma coisa no trem, eu não me lembro se ele era motorista ou algo assim. E ele era casado, a esposa dele chamava Nilza, e ele tinha duas filhas, a Solange e a Taninha. A Taninha tinha 4 anos, a Solange acho que tinha 2 anos e meio, algo assim, eram duas crianças bem pequenas, tá? Então eles se conheceram. A princípio a Neide não sabia que o Antônio era casado, mas com 2 meses e pouco de relacionamento com ele, alguém do trem viu a amizade dos dois e falou pra ela: olha, ele não é gente boa, ele é casado, o que ele tá fazendo com você, não imagina, naquela época você ser amante era uma coisa horrível, você ter um amante era uma coisa horrível, a sociedade era muito fechada para isso, né, naquele tempo, então não era nada legal para ela essa situação, e essa pessoa quis ajudar ela, falando para ela se afastar dele, que ele não era uma boa pessoa. Bom, mesmo depois de descobrir que ela era casada, eles continuaram com o relacionamento. Aí eu vou deixar um link aqui para vocês do vídeo da Joyce Rodrigues, do Ler Até o Amanhecer, que ela conta desse caso. Ela fala de um ponto bem interessante, que é o de que a Neide poderia estar grávida e o Antônio teria obrigado ela a retirar a criança, né? Que ele teria dopado ela, levado ela para um lugar e ter retirado o filho, que ela queria muito ter esse filho. Inclusive ela havia dito para ele que teria esse filho sozinho, que não precisaria, que ninguém ficaria nem sabendo que o filho é dele, mas ele se recusou. Provavelmente não era a primeira vez que ele traía, né? Ele já tinha assim um certo conhecimento, né, sobre o que fazer quando acontecia alguma coisa desse tipo. Então é uma abordagem bem interessante que não vou dizer que justifica o que ela fez, porque não justifica, mas que talvez ele também tenha a sua parcela de culpa bem grande nessa história, né, em todo esse desfecho que como terminou essa história. Eu gostei dessa abordagem que a Joyce fez, eu recomendo o vídeo dela, tá bom? Então, mesmo depois que ela soube que ele era casado, eles continuaram tendo um caso. E ela começou a apertar ele, que ela queria que ele deixasse a família para ficar com ela, porque ela queria se casar, ela queria ter uma família, e ele chegou num ponto que ele falou que ele não ia deixar a família dele. E foi quando, depois de tudo que tinha acontecido, do filho dela também teria sido retirado, ela prometeu vingança e passou a tramar todo um plano, toda uma história para poder se vingar do Antônio. Primeiro ela foi até a casa dele e fez amizade com a esposa dele, a Nilza, falando que se chamava Nilza também, que havia estudado com ela quando elas eram crianças. A Nilza obviamente não lembrava dela, mas não quis ser desagradável, e talvez pode ser alguém que eu não me recordo, e começaram aí uma amizade. Ela começou a frequentar a casa da Nilza. Naquela época era muito comum as pessoas: vou tomar um café na sua casa à tarde, vou bater papo. Agradava muito as crianças, conquistou muito a amizade das crianças. Quer dizer, é um plano que ela desenvolveu durante um bom tempo para ter o desfecho que teve, assim, que na minha opinião demonstra muita crueldade.
Eu acho que todo crime premeditado ele demonstra muita crueldade, tá? Por isso que a premeditação ela é inclusive muito considerada quando se vai julgar alguém. Hoje em dia, principalmente, não sei como é que ela naquela época, mas creio que também, porque o nosso código é de 49, então acho que já estava, né, em funcionamento nessa época. Então ela fez amizade com a Nilza e começou a ficar muito amiga das crianças também, conquistou a confiança, né, dessas pessoas. Um dia ela resolve, liga na escola onde a Taninha estuda, sabendo onde a Taninha estuda. Primeiro ela perguntou para a esposa do Antônio qual que era a coisa que ele mais gostava. E ela respondeu que uma coisa que a pessoa que ele mais gostava era a Taninha, que ele tinha uma paixão por aquela filha. Então ela ligou na escola, falando que era a Nilza, mãe da Taninha, e que ela não poderia ir buscar a filha na escola, que uma amiga dela chamada Odete iria buscar a criança naquele horário, antes do intervalo, e que podia entregar para essa pessoa. Essa Odete, obviamente, não existe, era a própria Neide, que foi até a escola. Como a menina já conhecia ela, porque já tinha confiança nela, a diretora nem desconfiou. Primeiro porque ela não desconfiou da voz da mãe no telefone. E depois a menina foi com a tia e, enfim, né, brincaram e tudo. A criança tinha uma confiança naquela pessoa, ela percebeu que a criança conhecia aquela pessoa. Então deixou a criança aí com ela. Ela ficou vagando durante algumas horas, né? Aí algumas fontes dizem que ela foi para casa de uma amiga, outras que ela ficou próxima à casa dessa amiga. Essa amiga era uma amiga muito simples que morava próximo ao matadouro da Penha. Ela já tinha frequentado a casa dessa amiga antes, ela já tinha visto que lá era um matadouro, que lá tinha muitas carcaças, que lá tinha muito urubu. E na cabeça dela ela pensou que ali seria o lugar ideal para poder esconder o corpo da criança depois que ela fizesse o que ela queria fazer. Segundo consta, ela pediu uma tesoura para essa amiga, cortou o cabelo da Taninha e guardou algumas mechas na bolsa, que depois inclusive serviu como prova para o delegado de que ela tinha cometido o crime. E por volta das 8 horas ela saiu com a menina, havia chovido, a menina chegou a escorregar, cair, alguma coisa assim. Passou num bar, comprou 1 litro de álcool, né, que demonstra mais uma premeditação. E levou a menina para esse matadouro. Antes disso, poucos dias antes, ela havia comprado uma arma de calibre 32. Ela deu um tiro na nuca da criança. E depois, para tentar se desfazer do corpo, ela tocou fogo, tocou álcool e tocou fogo no corpo da criança. Muito cruel, realmente muito cruel. Algumas pessoas que trabalhavam ali no matadouro viram o fogo e foram lá. Ela saiu dali, foi embora, né? Viram o fogo, foram lá. Quando apagaram, viram que era uma criança. Então não demorou muito para eles encontrarem o corpo da Taninha, como talvez ela possa ter pensado que demorariam. E ela foi para casa como se nada tivesse acontecido. A mãe da Taninha foi buscar ela, levar merenda para ela na escola depois das 2 horas, e a diretora falou que não, que a criança não estava lá, que ela tinha ligado lá e pedido para buscar. Ela disse que não. Enfim, ficaram desesperados porque não sabiam o que tinha acontecido com a criança e foram para a delegacia fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento da menina, tá? Quando o Antônio viu a descrição da pessoa que buscou a criança na escola, ele já sabia que era a Neide. Ele chegou a comentar e ele teve que contar para o delegado, confessar que tinha um caso com ela, que ela era amante dele e que provavelmente tinha sido ela que tinha pego a criança, mas ele nunca pensou que ela pudesse fazer algum tipo de maldade com a criança, tá? Inclusive, gente, tem um filme que se chama O Lobo Atrás da Porta, que é um filme mais recente que fala sobre isso. E tem o Crime de Amor, que é um filme mais antigo, mais da época mesmo, da década de 70, que inclusive foi censurado, que conta também essa história, lógico, com outros nomes. Esse, O Lobo Atrás da Porta, é com a Leandra Leal. É um filme bem interessante, sim, não é um filme brasileiro, mas é um filme bem legal que conta aí essa história de uma forma, né, mais leve, talvez. Eu não sei se tem como ser mais leve, né? Bom, mas enfim, começaram a procurar a criança. Como o Antônio descreveu quem seria a pessoa, a polícia foi até atrás da casa da Neide, ainda naquele mesmo dia à noite, levou ela, encontraram o cabelo da menina na bolsa dela, levaram ela para depor, deixaram ela sob custódia. Ela depois, durante horas e horas e horas, e nunca não confessou até então. Aí uma rádio na época que era muito famosa, muito ouvida. Naquela época todo mundo tinha um rádio, como hoje todo mundo tem um celular, né? Então naquela época todo mundo tinha um rádio. E esse radialista
ele foi conversar com ela para ver se ela confessava, e ela acabou confessando em rede nacional ali no rádio que ela matou sim a criança, como que ela tinha feito, e que ela só não matou o restante da família porque não teve tempo. Isso repercutiu muito na sociedade da época, as pessoas queriam linchar ela, as pessoas queriam vingança, enfim, saiu em todos os jornais a confissão, enfim, teve uma repercussão muito grande na época, tá? Porque foi uma confissão que foi tipo para todo mundo ver, todo mundo ouviu, né? Uma coisa que hoje eu acho que dificilmente, porque mesmo que um criminoso venha confessar aí, vamos supor, para a imprensa, essa confissão só vai ter valor se ela for retificada durante o julgamento, né? Hoje a confissão já não é mais a rainha das provas, né? No direito penal, talvez como era naquela época. Mas enfim, ela confessou, expôs lá os motivos dela, todos os motivos, né? Por vingança, por enfim, sejam, foi a julgamento, ela foi condenada a princípio a 33 anos, se eu não me engano, de cadeia. Como passou de 30 anos, ela tinha direito a um novo julgamento, conseguiu direito a um novo julgamento através dos advogados, porque eles afirmavam que ela não tinha uma condição mental muito boa. Nesse novo julgamento, ela foi condenada a 30 anos. Ela teve um indulto que reduziu essa pena para 22 anos e ficou de fato 15 anos na cadeia. Ela saiu da cadeia em 1975, passou a viver com seus pais, viveu com eles até eles falecerem. E assim, a gente não tem notícia se ela está viva ainda, mas as últimas notícias que a gente consegue encontrar dela na internet é que ela vivia reclusa, que ela não abria nem a janela do quarto, da casa, ficava tudo fechado, que ela mal saía para comprar mantimentos e cigarro e voltava para casa. Ela vivia uma vida reclusa, ela não se casou de novo, ela não constituiu família, não fez mais nada, não cometeu mais crimes, ficou totalmente reclusa ali no canto dela. Ela já tinha 82 anos das últimas notícias que a gente tem dela, que se eu não me engano são de 2016. Então assim, se ela ainda é viva, ela já deve ser bem velhinha, quer dizer, ela viveu muito tempo, então ela teve muito tempo para pensar no que ela fez, digamos assim, né? Sei, talvez isso tenha causado algum sofrimento para ela. Com relação aos pais da Taninha, eles vivem juntos, continuaram vivendo juntos, tiveram mais 2, agora eu não me lembro se são 2 ou 3 filhos. A mãe dela fala que o pai não toca no assunto da morte da Taninha, é meio que um tabu, é algo que não se comenta na família. E a família vai muito pouco no túmulo dela, porque eles dizem que tem lembranças muito ruins ainda. A mãe sofre até hoje, claro, com a morte da filha. Então eles evitam de visitar o túmulo dela. O túmulo da Taninha, ele é considerado um local onde as pessoas vão visitar atrás de graças, acreditam-se que ela faz milagres. Então o túmulo dela tá cheio de plaquinhas de agradecimento pelo milagre concedido. Vão pessoas lá cuidar do túmulo dela, as pessoas que trabalham no cemitério dizem que sempre tem alguém lá cuidando do túmulo dela. As pessoas deixam brinquedo, deixam flores, deixam coisas lá para ela, pois acreditam que ela realiza milagres. E o local onde a Taninha morreu, que seria o matadouro, hoje tem um símbolo lá, um memorial, né, digamos assim, também, que é muito visitado. E é uma história muito triste, uma história que teve um desfecho muito triste por um motivo muito bobo, né? Porque o cara arrumou um amante. Na minha opinião, assim como eu concordo com o vídeo que eu assisti da Joyce, que ele também deveria ter sido punido, porque de certa forma isso só aconteceu por causa dele, né? Porque ele, né, fazia coisas erradas. E no filme tem uma parte que ele fala, isso é coisa de homem faz isso mesmo, né? Mas enfim, ceifou a vida da filha dele aos 4 anos de idade, por causa de um caso extraconjugal, de uma pessoa que não aceitou o fim do relacionamento, ou não aceitou o não início de um relacionamento sério, ou algo assim, entendeu? É um caso muito triste, como eu disse, mas espero que vocês tenham gostado da forma como a gente contou, tá? O caso, não do caso em si, claro, mas da forma como a gente conta. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos, se vocês ainda não se inscreveram, né? Se inscrevam, sigam-nos nas redes sociais e deixa seu like, deixa seus comentários. Se vocês já conheciam esse caso, se vocês já tinham ouvido falar nesse caso, deixem aí nos seus comentários. Se vocês ficaram no vídeo até agora, deixa aí no comentário se vocês já tinham ouvido falar desse caso.
E a gente se vê de novo. Tchau!